Olá, estamos iniciando mais um programa Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. Hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Esta semana é a semana chamada Santa. É a semana que se comemora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Você talvez nunca tenha ouvido falar das questões médicas que levaram Jesus Cristo à morte. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Aproveitando a semana, nós vamos identificar par e passo cada disfunção orgânica da morte de Jesus Cristo. Mas antes disso, para que você possa compreender bem, na verdade, por que Jesus Cristo morreu e o que é esta semana, que é a semana da Páscoa, o domingo de Páscoa, nós vamos nos reportar lá no início da libertação do povo hebreu do Egito. A Páscoa significa exatamente passar por cima, ou seja, proteção. Ela faz parte da última praga que Deus mandou sobre os egípcios quando o povo foi liberto, que foi a morte dos primogênitos. E Moisés determinou ao povo, porque ele recebeu essa ordem de Deus, de que eles deveriam sacrificar um cordeiro de 1 ano sem defeito. E para que isso acontecesse, era preciso observá-lo por mais ou menos 3 dias. E assim foi feito, porque essa última praga faria com que Faraó deixasse o povo ir. E na noite em que a morte passaria, o anjo da morte passaria ceifando a vida dos primogênitos, aquele cordeiro foi sacrificado. E o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da casa do povo hebreu, que cria que Deus iria fazer o milagre da libertação e que essa última praga seria exatamente a morte dos primogênitos de todas as casas que não tivessem a marca do cordeiro, inclusive dos animais. Não é interessante isso? Qual é a relação com a morte de Jesus Cristo? A separação daquele povo, a terra prometida, fazia parte de um processo de aprimoramento de uma nação, da qual viria o libertador da nação de Israel e de toda a humanidade. E Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, como disse o apóstolo Paulo, foi enviado, cresceu, pregou, fez o seu ministério e balançou as estruturas dominantes da época. Os fariseus, os saduceus, os que dominavam, os escribas, os doutores da lei, os que dominavam aquele povo do ponto de vista religioso, se sentiram ameaçados e conspiraram contra Jesus Cristo. E o que é interessante nós observarmos é que Jesus Cristo fazia o que era necessário àquele povo. Ele veio para salvar o povo. Ele veio para aliviar sofrimento. Mas aqueles dominantes, os dominadores, não aceitavam porque a religião hebraica estava ameaçada. Porque Jesus era a outra fase, era a outra parte do processo do plano de Deus estabelecido. E vejam que
quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, vindo de Betânia, ele é aclamado, daí o domingo que antecede, chamado Domingo de Ramos, porque as pessoas jogavam os ramos, saudavam a Jesus Cristo como filho de Davi. Ele era da linhagem do rei Davi. E logo depois, esse mesmo povo que o aclama e confessa que ele vinha em nome de Deus, é o povo que vai crucificá-lo. Vejam que tudo foi preparado por Deus, do seu projeto, no seu plano, para que as pessoas se manifestassem, usando o livre-arbítrio, pudessem escolher. Mas, lamentavelmente, aqueles que entraram em contato com Jesus não escolheram como deveriam pela vida de Jesus Cristo. Eles simplesmente escolheram a morte de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem de Betânia, ele é aclamado, ele entra, ele vai celebrar a Páscoa. E nessa Páscoa, logo depois em que ele diz aos seus discípulos que ele estava ansioso por celebrar a Páscoa, que era um ritual judeu, ele sai e vai para o jardim do Getsêmani. E no jardim do Getsêmani, ele começa a perceber o peso da sua missão. Ele começa a sentir fisicamente o peso da sua missão. E aqui começa o grande drama físico e psicológico de Jesus Cristo, que é exatamente a consciência de que ele seria sacrificado e sobre ele cairia todo o pecado do mundo perante Deus. Talvez você esteja, mas escuta, como é que esse Deus sanguinário, difícil, né? Mas nós vamos conversar sobre isso logo no segundo bloco e explicar para você por que é que o sangue é o símbolo do resgate da vida. Não saia daí. Voltamos já já.